O Senhor Jesus tem satisfeito a sua vida, amém? Ele tem sido suficiente na sua vida, amém? Eu quero falar isso essa noite, sobre a suficiência de Jesus, mais uma vez. E o tema da nossa breve reflexão dessa noite é Jesus, único e suficiente. Jesus, único e suficiente. Para isso eu quero convidar você a abrir sua Bíblia na carta de Judas, irmão de Jesus, capítulo 1, verso de número 24 e o verso de número 25. Judas, capítulo 1, conforme você for encontrando, se coloque em pé, com reverência à palavra do Senhor. Epístola de Judas, irmão de Jesus, filho de José e Maria, verso 24 e verso 25, está projetado aqui também para quem não trouxe a sua Bíblia. Diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. Eu quero ler só o verso 25 com você. Vamos ler juntos? Vamos lá? Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. Pai, essa é a sua palavra gloriosa, Pai. Pai, eu te agradeço pela oração que a pastora fez por mim. Agora eu te peço, fala conosco como igreja. Espírito Santo, tem total liberdade aqui, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Pode se assentar. Então, uma benção hoje. Eu voltei rouco do retiro e também estou com uma afta na garganta para ajudar. Oh, glória, só Deus. Gente, eu quero falar então hoje sobre Jesus como único e suficiente. E existem duas coisas que com certeza cada cristão já fez pelo menos uma vez na vida. Existem duas coisas que cada cristão já fez pelo menos uma vez na vida. Pelo menos uma delas, né? Uma dessas coisas é ter aceitado o Senhor Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida. Quantos já fizeram isso aqui? Levante a mão. Amém? Eu não sei você, mas quando eu faço essa oração por alguém, eu costumo repetir as seguintes palavras, falando para que essa pessoa repita comigo: eu recebo o Senhor Jesus como meu único e suficiente Senhor, meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida, perdoa os meus pecados, e assim sucessivamente. E eu peço que a pessoa repita essa oração comigo. E a segunda coisa que cada cristão faz também, e aí talvez faça com mais frequência, é participar da mesa do Senhor. Quantos já participaram da ceia do Senhor? Levante a mão, deixa eu ver. Glória a Deus. Isso aí. Isso a gente faz com mais frequência, a famosa Santa Ceia, cujo principal da ceia também é mostrar para mim e para você que Jesus é o nosso único e suficiente alimento. A ceia do Senhor, ela comunica que o pão e o cálice revelam que o Senhor Jesus Cristo, Ele é o único e suficiente alimento das nossas vidas. Então, quando nós falamos que a palavra é nosso alimento, nós estamos falando que nós nos alimentamos de quem? Quem que foi a palavra que se tornou carne? Jesus.
A gente não come Bíblia, embora os metodistas tinham o apelido de os traças da Bíblia, né? Na época de John Wesley. A gente não come páginas de Bíblia, a gente se alimenta da vida de Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, preste atenção. A ceia, ela comunica que Jesus Cristo é o único e suficiente alimento que sustenta as nossas vidas. O próprio Jesus disse lá em João capítulo 6, meu corpo é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Então o resto que a gente come, que a gente bebe, é pseudo, é fake, porque de fato o que nos sustenta é Cristo. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Jesus afirmou isso categoricamente: meu corpo é a verdadeira comida. Na época que Jesus disse isso, muitos não entenderam, porque pensavam que Jesus estava anunciando uma espécie de canibalismo, mas Jesus estava falando de coisas espirituais. E às vezes a gente lê isso e também não entende isso. Jesus não está tratando de a gente comer um ser humano, mas está tratando de a gente se alimentar de quem Ele é. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? Eu quero, pensando nisso, quero citar um exemplo. Um pastor amigo meu lá do Paraná, ele era metodista, agora não é mais, pastor Cezinha. Ele contou um testemunho que foi para mim muito impactante, muito intrigante. Ele falou que o Espírito Santo levou ele a fazer um jejum diferente. Ele falou que o Espírito Santo levou ele a fazer um jejum de Santa Ceia. Então, ao invés de ele tirar pão, ao invés de ele tirar o almoço, a janta, ou tirar a Coca-Cola, o cafezinho, como muitos fazem, falando que é jejum, que na verdade isso é um voto, mas isso aí é para uma outra pregação. A gente entende que jejum é abster-se de alimentos. Isso é o verdadeiro jejum. Não de um sorvete, de uma coca, de um café. É abster-se de alimentos. Mas o pastor Cezinha, ele fez um jejum, se abstendo de alimentos, todo café da manhã, almoço, janta, café da tarde, sucrilhos, todas as guloseimas, e só passou a comer ceia, ou seja, comer um pedacinho de pão, tomar um pouquinho de suco de uva, ele consagrava aquilo e comia aquilo. E ele falou que foi o jejum que ele fez a longo prazo, e por incrível que pareça, ele se sentia saciado com um pedacinho de pão e um pouquinho de suco de uva consagrado, porque ele falou que nos outros jejuns que ele fazia, que ele tirava alimentos parcialmente, ele sentia fome, e ele ficava lutando com a carne dele. Mas nesse jejum que ele fez só com um pãozinho e um cálice por dia, ele falou que ele se sentia totalmente satisfeito, e ele falou que o Espírito Santo ministrou algo no coração dele, e isso eu achei fantástico. O Espírito Santo ministrou no coração dele o seguinte: tudo que você precisa é de Jesus. Tudo que você precisa é de Jesus. Sabe, meu irmão, minha irmã, tudo que eu e você precisamos de fato é de Jesus. E Jesus ainda disse, Esdras: sem mim nada nós conseguiremos fazer. E olha que a gente até pode fazer muita coisa sem Jesus. Como o Emerson bem disse, vamos até a página 2, né, Emerson? O Emerson disse: a gente consegue ir sem Jesus até a página 2, mas ali a gente não consegue mais. Então, meus irmãos, essas duas coisas que todo cristão faz, acabou se tornando um ritual para muitos, se tornou algo comum, se tornou algo corriqueiro, se tornou uma mera religiosidade, tomar a ceia, repetir uma oração aceitando Jesus, um mero emocionalismo. Mas essas duas coisas aqui estão comunicando de uma forma explícita e ensinando o que Jesus ensinou, que Ele é único e Ele é suficiente. Ele é único e suficiente. Por que Jesus é único e suficiente, pastor? E eu poderia aqui falar, dizer muitas coisas, porque Jesus é único e porque Jesus é suficiente, mas eu quero responder essa pergunta hoje, dando ênfase em apenas 3 coisas, para que eu e você possamos sair daqui entendendo por que Jesus é único e suficiente na vida de um cristão verdadeiro, de uma cristã verdadeira. Primeiro, Jesus é único e suficiente supremo pastor.
Todos nós conhecemos muito bem o Salmo 23, verso 1, que diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Todos nós conhecemos muito bem isso, e Jesus Cristo, Ele é de fato o Senhor que Davi havia anunciado ali no Salmo 23, Jesus é de fato ali o pastor que Davi anunciou no Salmo 23, mesmo Davi sem conhecer Jesus, porque quando ele escreve isso, Jesus não havia nem nascido, mas Davi já reconheceu o Senhor numa forma de pastoreio, de uma forma de cuidado. E como que eu sei que Davi estava falando de Jesus? Porque Jesus mesmo, lá em João 10, ele diz: eu sou o pastor. Davi falou: o Senhor é meu pastor. Então ele reconheceu o senhorio e o pastoreio, mas ele não falou: esse Senhor é o Messias, é Jesus. Mas Jesus falou: eu sou aquele pastor. Eu sou esse pastor que Davi falou. E não só isso, Hebreus capítulo 13, no verso 20, vai dizer que Jesus é o grande pastor. Então existem outros pastores, como eu, com P minúsculo, mas Jesus é com P maiúsculo. Jesus é o supremo pastor. E Jesus não disse: eu sou o pastor, mas eu sou um pastor que dá a vida pelas ovelhas. Meu irmão, talvez eu seja incapaz de dar minha vida por você, mas o supremo pastor já deu a dele. E isso quer dizer o quê? Que eu não preciso da minha, porque a vida dele já foi entregue e já é suficiente. Nenhum pastor mais Cadu precisa dar a vida por você, porque o supremo, o grande pastor, já deu a vida dele por você. Nenhum pastor precisa morrer por você mais, por mais que você seja uma excelente ovelha, porque Jesus já fez isso por você. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui essa noite? Meu irmão, minha irmã, e olha que interessante, se Jesus é esse Senhor da minha vida e da sua vida, e se Ele é o pastor da minha vida, da sua vida, da sua alma, da minha alma, então assim como Davi, nós temos que nos contentar e não precisar de mais nada. Se o Senhor é pastor da minha vida e da sua vida, da nossa alma, e Senhor da minha vida e da sua vida, como Davi, nós temos que dizer o quê? Não precisamos de mais nada. Tem pregadores, eu já ouvi diversas pregações sobre o Salmo 23, e pregadores que falam assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aí falam assim: não vai te faltar coisas boas e coisas ruins, não vai te faltar oportunidades boas, mas também não vai faltar luta, não vai faltar... mas na verdade o versículo não quer dizer isso. O versículo que Davi cita no Salmo 23 quer dizer que ter o Senhor como nosso pastor faz com que eu e você não precisamos mesmo de mais nada, seja no vale da sombra e da morte, seja onde for, Ele nos fará andar em pastos verdejantes, porque Ele cuida de mim e cuida de você. A vara dele, o cajado dele nos consolam. Sabe, meu irmão, minha irmã, o que Davi quis dizer foi isso: ter o Senhor como nosso pastor é algo que precisa ser suficientemente o bastante na nossa vida. E essa foi a declaração de Davi, e esse salmo é um dos textos mais repetidos em todo o mundo. Só que no original, em hebraico, o certo seria traduzir o versículo assim: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Essa seria a tradução exata, literal do que Davi quis dizer. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Muda tudo. Muda tudo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará é diferente do Senhor é meu pastor e de nada eu sentirei falta. Muda tudo. Sabe, meu irmão, minha irmã, será que essa afirmação de Davi pode ser minha e sua verdade também essa noite? Será que essa verdade que Davi disse, o Senhor é meu pastor, de nada eu terei falta, pode ser uma realidade na minha vida e na sua vida também? Será que nós podemos sair dessa porta aqui para fora, entender que Jesus é tudo na nossa vida, como cantamos, e que a gente não precisa sentir mais falta de nada?
Meu irmão, minha irmã, tendo o Senhor como nosso pastor, tendo Jesus Cristo como nosso supremo pastor, todas as nossas necessidades serão por Ele supridas. A Marilene, ontem orando no nosso tempo de oração na clã, ela citou Filipenses 4,19, que é um texto que a gente gosta de citar ele, e que a gente gosta dele, porque fala assim, que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Só que o versículo continua, Paulo continua, e ele vai fazer isso como? Em Cristo, no supremo pastor. Ele não vai fazer isso na igreja, não é a igreja que vai suprir sua necessidade, não é o presidente do Brasil que vai suprir sua necessidade, não é o teu emprego que vai suprir tua necessidade, embora você acredite muito nisso. Quem vai suprir a tua necessidade, todas elas, é Cristo Jesus. Porque se você acredita mesmo na palavra de Deus, você acredita no que está escrito ali, que o nosso Deus, com a sua riqueza em glória, nos suprirá de todas as coisas em Cristo. Não é no trabalho, não é no salário, não é no presidente, no governo, no estado, na federal, no governo federal. Não, é em Cristo. É em Cristo, irmão. É no supremo pastor. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? O povo que diz amém veio hoje? O povo que diz glória a Deus veio hoje? É em Cristo, igreja. É em Cristo. É nele que a minha e a sua necessidade é suprida, e não vamos sentir falta de nada. E ainda que nos falte algo, que nunca nos falte Jesus. Eu vou repetir isso. Ainda que você sinta que falta algo na sua vida, na sua casa, na sua família, meu irmão, minha irmã, que não falte Jesus. Que não falte Jesus. E se você tem Jesus e ainda sente um vazio, sente que ainda está te faltando algo, talvez é porque você tem Jesus, mas talvez Jesus não te tem. Já parou para pensar nisso? Olha aí, existe uma diferença de você ter Jesus e Jesus te ter. Sabia disso? Porque às vezes você até tem Jesus, confessou Jesus, conhece Jesus, mas ainda você não se rendeu totalmente ao senhorio e o governo dele. Existe uma grande diferença. Existe uma diferença de você ter o Jesus como Salvador e ter Jesus como Senhor. Existe ou não existe? A palavra Salvador, ela tem uma conotação. A palavra Senhor tem outra conotação. Uma das coisas que a palavra Senhor é dono. E dono significa dono. E dono é o que detém algo. Tem muito crente, Claudete, que só tem Jesus como o seu Salvador, e não tem Ele como o seu Senhor. Está comigo aqui? Então Jesus é suficiente porque Ele é um suficiente pastor, supremo pastor. Segundo, porque a sua cruz é única e suficiente. Hoje pela manhã o Emerson pregou sobre isso, sobre a loucura da cruz. Foi bem assim, Emerson. Deus te usou poderosamente. Deus continue te usando, mano. Continua lendo o livro lá que vai dar certo. Gente, a cruz de Jesus é única e suficiente. Tem um pastor que eu não sei quem é, que ele diz uma frase que viralizou, que ele diz que, e é uma frase que a gente costuma ouvir muito na Páscoa, que nas 3 cruzes, quando Jesus foi crucificado, os 3 homens que foram crucificados, um homem morreu no pecado, que foi o ladrão, um homem morreu para o pecado, que foi o ladrão arrependido, e um homem morreu pelos pecados, para tirar o pecado, para vencer o pecado, Jesus Cristo. Só que a cruz que está sendo ressaltada ali é a de Jesus, porque sem Ele não teria acontecido nada, seria só mais ladrões, ameaças penduradas em madeiros. Meu irmão, minha irmã, a cruz de Jesus, ela é suficiente. E hoje,
quando a gente começa a pensar sobre cruz, muitos cristãos ainda relacionam a cruz como mais um acessório do meio gospel, mais um acessório a ser pendurado, mais um amuleto da sorte, mais uma tatuagem a ser feita no corpo. As pessoas hoje não entendem muito cruz não. Virou um símbolo apenas, virou um amuleto apenas. Jesus disse lá em Mateus capítulo 8, verso 34, se eu e você, cada um de nós quisermos ser discípulos dele, nós temos que carregar uma cruz. Carregar uma cruz. E não é um amuleto que carrega no pescoço, não é uma tatuagem que a gente carrega no corpo, não é um acessório. Jesus naquela época não existia acessórios. Jesus estava literalmente falando de uma cruz, e não de um acessório. Jesus não vivia o hype que a gente vive hoje. Meu irmão, minha irmã, presta atenção. Jesus disse que todos que querem segui-lo devem carregar uma cruz, devem carregar a sua cruz, e não a cruz do outro. Quando ele disse isso, ele não falou de amuleto da sorte, não falou de acessório. E quando nós pensamos nessa fala de Jesus, contextualizando o que ele estava querendo dizer, nós precisamos entender duas coisas. Nós precisamos ter clareza de duas coisas. Que naquela época, quando uma pessoa tinha que carregar uma cruz, essa pessoa que colocava uma cruz sobre os seus ombros, sobre o seu lombo, sobre os seus braços, essa pessoa iria pegar um caminho que não teria mais volta. Presta atenção nisso, olha o que Jesus estava querendo dizer. Se você quer me seguir, é um caminho sem volta. Se você quer me seguir, se você quer ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me, venha, mas não tem volta, não tem plano B, não tem retorno, não tem mimimi, não tem chororô. Vem, me segue, pega a sua cruz e acabou. É um caminho só de ida. Para quê? Para morrer. Por isso que a cruz dele é suficiente para nós, porque é um caminho só, Paulo, não é dois. Ele disse: eu sou o caminho. Caminho do quê? O caminho por onde você vai passar com a sua cruz. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amém? Outra coisa que a gente precisa entender é que os condenados à morte, que tinham uma cruz nesse caminho sem volta, eles não conseguiriam carregar mais nada nas suas mãos, nem em seus braços, a não ser a sua cruz. Tem muita gente, João, que quer seguir Jesus carregando um monte de coisa, e Jesus falou que uma coisa é só para carregar. Carrega só a cruz. É um caminho sem volta, que a gente não pode levar nada, até porque a porta é estreita. Talvez a nossa mala não passe. Está entendendo? Talvez os nossos acessórios, os nossos trambolhos, tudo que a gente carrega na vida não passe. Porque além de ser um caminho único, a gente não pode carregar nada nas nossas mãos, a não ser a nossa cruz. Meu irmão, minha irmã, as pessoas que eram condenadas à morte de cruz, eram um caminho sem volta e não conseguiam carregar mais nada em suas mãos, nada em seus braços, somente a cruz que eles iam ser crucificados. Se a cruz foi única e suficiente para Jesus, Hebreus 10:12 vai dizer isso. Eu e você devemos fazer que a nossa cruz deva ser também suficiente para nós, que a cruz de Jesus também, que Ele deu para mim e para você, deva ser suficiente para nós. Pois, meu irmão, minha irmã, vai ser impossível eu e você, a gente fala muito, a gente canta: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa. A gente acha tão bonita essa música, mas a gente não entende que é impossível ganharmos uma coroa no céu sem carregarmos aqui na terra uma cruz. E qual que é o erro e o equívoco que a gente comete, Marcel?
A gente fala que a cruz é o nosso cônjuge. A gente fala que a cruz é os nossos filhos. A gente fala que a cruz é a sogra. Tudo que não presta a gente fala que é a nossa cruz. Ai, que peso, que fardo essa cruz que eu carrego. Esse é o equívoco teológico que a gente comete. Quando na verdade, meu irmão, minha irmã, a nossa cruz tem o nosso nome. A nossa cruz é para nós. E para quê? Para nós ser crucificado nelas. Porque era isso que uma pessoa colocava uma cruz nos ombros, pegava um caminho sem volta, fazia. Ele era o quê? Pendurado nela, crucificado nela, preso nela. Por isso que Paulo fala assim: já não vivo mais eu, porque eu estou crucificado com Cristo. Ele não diz, eu estou livre com Cristo apenas. Ele diz, eu também estou crucificado com Cristo. O problema, irmãos, o nosso maior problema é que a gente está muito vivo e pouco crucificado. Nosso maior problema como crente é que a gente quer muita coisa que Deus não quer. Porque a gente está muito vivo e pouco crucificado. Porque a cruz de Jesus não está sendo o suficiente para nós. Ah, mas a cruz é pesada demais. Não tem problema. Jesus te ajuda. Ajudaram ele? Sim ou não? Se até o Todo-Poderoso foi ajudado a carregar a cruz dele, você acha que ele não vai ajudar a carregar a nossa? Mas ele vai carregar com o fim, que você se crucifique nela com ele. Está aí a mensagem que é loucura, Hermes. Ninguém quer. O evangelho não é de purpurina, igreja. O evangelho é de cruz. O evangelho não é de glitter. O evangelho é de cruz. O evangelho não tem sabor de mel. O evangelho tem sabor de sangue. O sangue de Cristo. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui essa noite? Por isso que a cruz dele é suficiente. Amém? A cruz, igreja, é única e suficiente porque a cruz representa o que Jesus Cristo é e o que Jesus Cristo fez. O apóstolo Paulo chama a cruz de loucura para quem não crê, mas chama a cruz de poder para aquele que crê. O Emerson pregou isso essa manhã. O apóstolo Paulo também diz que devemos nos gloriar não naquilo que a gente faz, não naquilo que a gente tem, não naquilo que a gente somos, mas se é para a gente se gloriar em alguma coisa, a gente tem que se gloriar na cruz de Cristo. Gálatas 6,14 vai dizer isso. Qual que é a glória do cristão, irmão? Não é os diplomas que ele tem, não é os cursos que ele tem, não é o salário que ele tem. Qual é a glória do cristão? A cruz de Cristo. O povo que diz amém está aqui? Amém? Quem está entendendo o que eu estou falando? Qual é a sua glória, igreja? Eita, saiu fraco, hein? Qual que é a glória da sua vida? A cruz de Cristo. É nela que a gente tem que se gloriar. E a gente está se gloriando em muitas coisas, porque a gente é bom em muita coisa. Tenho certeza que o Zé é um excelente profissional naquilo que ele faz. Tenho certeza que ele gosta do que ele faz. Mas se tem alguma coisa que ele precisa se gloriar, é na cruz de Cristo. Eu não estou falando que você não pode ficar feliz com outras coisas, tá bom, igreja? Não é isso. Não coloque palavras na minha boca. Eu estou querendo dizer que a sua maior alegria deve ser a cruz de Cristo. A sua maior glória deve ser a cruz de Cristo. Eu amo minha esposa, mas a minha maior glória não é ela, é a cruz de Cristo. Eu amo a minha filha, mas a minha maior glória não é minha filha, é a cruz de Cristo. Eu amo o que eu faço, mas a minha maior glória é a cruz de Cristo. E não só isso, Paulo também diz que nós devemos nos crucificar
juntamente nessa cruz. Gálatas 2:20. Então nada pode substituir, igreja, a cruz de Cristo. Nada pode substituir a cruz de Cristo. Eu quero dar um exemplo disso. Eu amo a psicologia, eu estudo psicologia. E a psicologia, ela pode até ajudar as pessoas a vencer e remover sentimentos de culpa, porque a psicologia consegue fazer isso. Mas só a cruz consegue tirar a culpa. Não o sentimento, tirar a própria culpa. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? A psicologia é boa, ela tira o sentimento de culpa, mas só a cruz pode retirar toda a culpa, não o sentimento só apenas. A cruz é insubstituível, igreja. Insubstituível. Insubstituível. Por último, não menos importante, isso. A vida de Jesus, ela é única e suficiente. Eu quero convidar você a abrir 1 João, capítulo 5, verso 12. 1 João, capítulo 5, verso 12. Vamos abrir todos juntos? 1 João, capítulo 5, verso 12. Quem achou, dá um glória a Deus aí. Nós estamos num culto avivado, amém? Tem gente viva aqui ou não? Ô glória. Vamos ler juntos? Você que achou? 1 João 5,12. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Mas claro que isso só se a gente ler de novo. Cada vez que a gente lê vai ficando mais claro. João está dizendo, quem tem o Filho de Deus tem a vida, e aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. É simples assim. A vida de Jesus é única e suficiente, igreja. Única e suficiente. A vida de Jesus Cristo é única e suficiente. Para quê, pastor? Para nos alimentar. Por quê? Porque Ele é o pão da vida. A vida de Jesus Cristo é única e suficiente para nos saciar, porque dele fluem rios de águas vivas. A vida de Jesus é única e suficiente porque Ele é a vida que dá luz aos homens, à humanidade. A vida de Jesus é única e suficiente porque Ele é o único que não tem apenas um belo discurso, um discurso rebuscado, mas Ele tem palavras de vida eterna. A vida de Jesus é única e suficiente, igreja, porque Ele é o único que pode dar a vida para mim e para você de forma abundante, vida e vida em abundância. A vida de Jesus é única e suficiente, igreja, porque Ele não morreu numa cruz para dar para mim e para você um código de conduta. Jesus não morreu numa cruz para nos dar para mim e para você regras. Olha, primeiro passo faça isso, segundo passo faça aquilo, terceiro passo faça aquilo outro. Jesus não morreu numa cruz para nos dar princípio, faça isso, faça aquilo. Ele morreu naquela cruz, igreja, para nos dar a própria vida dele. Jesus, igreja, é mais do que um solucionador de problemas. Jesus é um solucionador de vidas, Murilo. Tem muita gente que vem para Jesus para que Jesus solucione os problemas, e Ele tem poder para isso. Mas Ele é muito mais que isso. Tem gente que consegue solucionar problemas no psicólogo, no coach. Tem gente que consegue solucionar problemas com gurus, no budismo, no shintoísmo. Mas Jesus, Ele quer muito mais do que solucionar um problema, Silvana. Ele quer solucionar vidas. Ele quer ser solução de vida e não de problema. Apenas. Jesus Cristo é único e suficiente. Único e suficiente. Porque Ele é o supremo pastor. Ele é único e suficiente porque a cruz dele é suficiente. Ele é único e suficiente porque a vida dele é suficiente. Eu poderia falar muitas coisas, mas eu quero ficar por aqui. E eu quero concluir dizendo que nós iniciamos a mensagem com a leitura da doxologia. Olha que bonito. Doxologia de Judas, irmão de Jesus. Uma forma de adoração.
Nós lemos essa doxologia na carta de Judas, irmão de Jesus, que é uma espécie de cântico que Judas está entoando no final da carta de forma solene. Um cântico que era composto das lembranças e dos ensinamentos que foram aprendidos com Jesus. E Judas relata ali na carta dele. E nessas duas estrofes que nós lemos, Judas profere o seguinte, de forma resumidamente: eu e você podemos dizer ao ler esses dois versículos, que Deus é único, poderoso e que Jesus é suficiente, independente da era e por todos os séculos. É isso que Judas está dizendo. Judas, o irmão de Jesus, igreja, ele reconheceu o que cada um de nós não deveríamos nunca nos esquecer: o quanto unicamente e suficiente tudo nos foi dado através de Jesus Cristo. Cada um de nós começamos a entender que Jesus Cristo é unicamente, definitivamente suficiente. Eu e você não precisamos de outra motivação, eu e você não precisamos de uma outra inspiração, eu e você não precisamos de uma outra disposição, porque Jesus Cristo é único e suficiente. E Ele será único e suficiente hoje, Ele será único e suficiente amanhã, e Ele será único e suficiente eternamente. Por quê? Porque Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele é o mesmo eternamente. Jesus é suficiente. Então eu quero finalizar aqui, meu irmão, minha irmã, perguntando para você: o que tem te faltado? O que tem faltado na sua vida? O que tem faltado na sua vida? Pastor, está faltando um monte de coisa. Ok, agora eu faço uma outra pergunta. Se tem faltado, você consegue reconhecer que o que está faltando tem de sobra em Jesus Cristo? Consegue reconhecer isso? Está me faltando dinheiro. Será que Jesus é sua riqueza? Está me faltando saúde. Será que Jesus não pode ser sua saúde? Está me faltando força para viver. Será que Jesus não pode ser sua força? Será que o que está faltando em você não sobra em Jesus? Para você? Pense nisso. Está faltando, pastor? Está faltando? Será que Jesus não tem de sobra para te dar? Quando eu olho as Escrituras, tudo que me falta tem de sobra em Jesus. Até dinheiro, Claudete. Eu vou ver lá, Paulo fala assim: Ele se fez pobre para me fazer rico. Olha que glória. Ei, tudo que te falta, irmão, tudo que está faltando para você, eu nem sei o que é. Tudo que você acha que está faltando, com certeza está sobrando em Jesus para você. Está transbordando de Jesus para você. A questão é: você quer receber? Se tem uma coisa, Felipe, que Jesus sempre fazia quando se encontrava com alguém, Ele não era invasivo. Ele perguntava: o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? O Evangelho não é imposto, João. O Evangelho é proposto. O que quer que eu te faça? Jesus nunca vai fazer nada, Paulo, que você não queira que Ele faça. Mas Jesus, eu estou precisando que o Senhor faça isso. Então Ele fará. Ele só não vai fazer se Ele não quiser. Porque Ele não é nosso empregado. Ele é nosso Senhor. E ainda se Ele não fizer, Paulo, Ele vai continuar sendo nosso Senhor. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então se coloque em pé, vamos orar. Quero convidar você a fechar os seus olhos. E você que pensou, e está pensando em algo que está faltando na sua vida, faça uma oração essa noite. Fala: Senhor Jesus,
Eu sei o que o Senhor, como Judas disse, é glorioso, é majestoso. O Senhor é Senhor. O Senhor é tudo. Eu te peço, preenche o que falta na minha vida. Está se sentindo vazio essa noite? Jesus é do tamanho do teu vazio. Está se sentindo sozinho? Jesus é aquele que pode te tirar da solidão. Está se sentindo abandonado? Jesus, Ele quer te carregar no colo como um supremo pastor. Eu não sei o que está faltando na sua vida essa noite. Você sabe. Jesus também sabe. E Ele quer suprir isso essa noite em você. Pastor, eu estou carente. Jesus é ótimo em suprir carências. Jesus, pastor, está doendo. Jesus é ótimo em curar as suas dores. E só Ele pode fazer isso, ninguém mais. Feche os teus olhos, fale com Ele. Ele é único e suficiente. Único e suficiente. Ele é único e suficiente. Reconheça isso essa noite. Ele é único e suficiente para qualquer coisa que você precise. Jesus, Deus poderia resolver o nosso problema mandando mais dinheiro para nós. Deus poderia resolver o nosso problema mandando mais saúde para nós. Mas Deus preferiu resolver os nossos problemas enviando o seu Filho. Enviando o seu Filho. Porque Ele não quer só resolver problema, Ele quer solucionar a sua vida. Então fale com Ele. Fale com Ele, tenha esse tempo em oração, você e Ele. Você e Ele. Você e Ele.